Olá, paz do Senhor. Hoje Deus irá falar com você. E eu peço permissão para fazer uma pergunta profunda e bem direta. De que adianta você dizer que crê em Deus se isso não está gerando nenhuma ação na sua vida cotidiana? Isso pode parecer até meio duro, mas é exatamente o que as Escrituras dizem. Que a sua fé em dizer que crer, se não gerar ações, não é suficiente. Muitas pessoas dizem que creem em Deus e isso não gera absolutamente nada de mudança na vida dela. Muitas pessoas dizem que aceitaram Cristo, que acreditam que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que isso não gera absolutamente nenhuma mudança de vida na vida dessa pessoa que diz que acredita. E a verdade é que uma fé que não transforma suas ações, ela só é uma religião. Ela é algo que você crê, que absolutamente dizer que acredita em Deus, que acredita em Cristo é suficiente. E, e eu não estou falando de salvação, eu estou falando que é suficiente para você absolutamente não ter que fazer nada na sua vida. E isso é totalmente errado, é totalmente enganoso. E nós precisamos ajustar alguns pontos na nossa crença de que nós precisamos gerar frutos através da nossa crença em Deus, através da nossa crença em Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos refletir juntos em cima das Escrituras o quanto isso é perigoso de você acreditar que crer sem nenhuma ação na sua vida é suficiente. E que isso, se você estiver cometendo esse erro, você está apenas se enganando. Você não está de acordo com a palavra de Deus. Então, para exemplificar hoje, um breve estudo que nós iremos fazer em cima das Escrituras, nós vamos hoje estudar um pouco em cima das Escrituras o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26. Nesse texto, Tiago nos mostra que a fé verdadeira, ela deve ter ações. Fé sem ações, ela é vazia e ela é morta. Então nós precisamos entender esse contexto do quão necessário é nós termos ações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida como cristão. E essa leitura nos confrontará se a nossa fé ela realmente está embasada em gerar ações, em gerar frutos nas nossas ações do dia a dia, ou se ela é uma fé que ela só é palavras, que não gera absolutamente nada na nossa vida. E a gente vai ver o quão é importante termos ações em cima da nossa fé, daquilo que a gente diz que acredita, ok? Então eu vou explicar brevemente como vai funcionar aqui o nosso estudo breve. Eu gosto de ler o texto que vai ser estudado e ir desmembrando os versículos para ir tentando entender de uma forma mais profunda. Eu não sei se essa é a maneira mais correta de se estudar, mas para mim é bem útil e bem certeiro para o meu entendimento. Então eu acredito que possa ser bom para você também. Sim. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Queres comprovar, porém, o homem insensato, que a fé sem obras é inútil?
Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, para explicar como eu vou fazer aqui, como modo de estudar a Bíblia, eu gosto de ler o texto de uma forma geral e depois ir desmembrando os versículos para tentar encaixar com outros estudos para que eu não perca o contexto, mas que eu tenha um alinhamento e um entendimento mais profundo. Espero que você consiga entender da mesma forma. Então, vamos recapitular. O versículo 14 diz assim: Meus irmãos, que proveito a alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Então, fica bem claro que não adianta ter fé se não tiver ações, né? É necessário ter ações para que a nossa fé seja completa. Só puxando um parênteses, em Tiago 4, versículo 17 diz assim: Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então olha que interessante. Você saber o que é necessário fazer, você sente que há algo que precisa ser feito e não faz, é pecado. Então olha o quão grave é. A nossa fé precisa ser completa. Nós devemos crer que nossas ações precisam acontecer se nós dissermos que cremos em Deus, nas Escrituras, mas isso precisa ter ações. E é muito grave se nós vermos que nós sabemos o que tem que ser feito e não fazemos. Então, olha que interessante. No versículo 15 até o 17 diz assim: Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mais uma vez, descrevendo o quão necessária é ter atitudes quando você sabe o que deve fazer. Aqui está exemplificando que se você ver alguém que tem necessidade de algo que você tenha a capacidade de ajudar, de abençoar essa pessoa, e você não faz, lembra do versículo 17 do capítulo 4. Se você sabe que você tem a capacidade de ajudar e não ajuda, você está cometendo pecado. É óbvio, né, que num contexto geral, a gente não pode fazer, ou como é que eu posso dizer, a gente não pode salvar o mundo com as minhas ações, com as minhas forças, né? Mas quando eu posso fazer algo e eu não faço por não querer, isso é um pecado. É um egoísmo da minha parte de dizer que a minha fé serve só para minha salvação, serve só para mim, para minha família, para os meus próximos, e para o resto não faz diferença. Então veja o quão perigoso. A nossa fé precisa ter ações que revelem aquilo que a gente acredita. No versículo 18, diz assim: Alguém, porém, dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, se você tem fé, se você diz que acredita em Deus, que acredita em Cristo, você precisa expressar isso. Você tem quase que a obrigação de expressar isso. Olha um parênteses que eu vou abrir aqui em Romanos 8,
no versículo 19, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o quão grandioso é isso. Você analisar que toda a criação, toda a humanidade, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então veja que toda vez que você se diz cristão, que você manifesta assim publicamente que você é cristão, as pessoas elas estão lendo como você age. Então, olha o quão bizarro é quando você diz que acredita em Deus e, por exemplo, você age com hipocrisia. Você deseja coisas que o mundo também deseja. Você deseja a prostituição, você consome pornografia, você trai a sua família, você é desonesto financeiramente falando. O mundo, a criação, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se o mundo está precisando dessa essência dos filhos de Deus para que eles digam assim, agora eu entendi, cara. Eu tô vendo Cristo nessa pessoa, eu tô vendo que essa pessoa ela tinha um caráter que não me agradava, mas a partir do momento que ela, eu não sei, algo mudou nela, ela mudou, ela tá mais amigável, ela tá mais respeitosa, ela não fala mais determinadas coisas, entende? Ela não fofoca mais. Então é como se o mundo ele precisa dessa expressão dos filhos de Deus. Olha o quão necessário é você ter ações em cima da tua fé. Nós vamos ler agora o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Então, olha só que profundo isso. Você dizer que crê não, sabe, não gera algo, sabe? Até os demônios dizem que creem e estremecem perante Deus e perante Cristo. Então, é como que eu falo, o mundo ele anseia por algo a mais. A tua fé precisa ter ações, ela não pode ser embasada em simplesmente, eu acredito em Deus e eu não preciso fazer mais nada, agora é só sentar no sofá e esperar Cristo voltar, esperar a salvação ou esperar a minha morte para ir para o céu. E não é assim, a gente precisa literalmente gerar algo dentro de nós em cima dessa crença. E eu vou abrir um parênteses em Lucas 8, no versículo 26 e 28 diz assim: então rumaram para a terra dos Gerasenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz. Perceba que até aqui, Jesus não se identificou. E olha só. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenha contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha só que profundo isso, né? Até os demônios reconhecem a grandeza de Deus, a grandeza do Filho de Deus, a grandeza do Cristo. Então, olha como é importante, você não deve só crer. Você não deve só dizer, eu acredito e isso basta, isso é suficiente, porque não é. Veja que até os demônios creem. Então você precisa expressar isso de uma maneira mais profunda na sua vida. Então vamos seguir. No versículo 20 diz assim: queres comprovar, porém, ó homem sensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado para a justiça.
e ele foi chamado amigo de Deus. Olha o quão necessário novamente é que a fé sem amor não tem poder. Eu vou abrir mais um parênteses antes de explicar esses versículos. Em Gálatas 5, no versículo 6, diz assim: Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha só o que é importante isso. A circuncisão era um ato religioso, era um ato exigido pela lei para que fosse feito pelo povo de Deus. Mas nesse trecho aqui escrito em Gálatas, diz que a circuncisão e a incircuncisão, esse ato de fazer ou não fazer essa circuncisão, ela não tem valor algum se a tua fé não tiver amor. Ou seja, isso aqui para mim é algo que fala a respeito da religião, por exemplo. Porque não adianta você ser de religião X ou Y se isso não tiver amor por expressar a sua fé em ações pelas pessoas ao seu redor. Então é extremamente necessário agir pelo bem do teu próximo, pelo bem da igreja do Senhor, para que isso gere algo nas pessoas. Então, é necessário rasgar a religiosidade de nós, porque não serve para nada eu fazer alguns atos religiosos se não tiver amor em ações aos próximos. Ok? A respeito de Abraão, né, como a gente comentou ali, no versículo 21 ou 23, que diz, né, a respeito da fé de Abraão, que essa fé precisou gerar ações. Se você quiser se aprofundar a respeito desse trecho de Gênesis 22, que fala sobre isso, sobre Isaac e Abraão, Deus, nesse trecho da Bíblia, lá em Gênesis, pediu como sacrifício o filho Isaac, que era o filho de Abraão. E nesse trecho lá em Gênesis conta que Abraão não se questionou se ele deveria ou não fazer. Isso gerou a ação dele literalmente pegar e fazer de acordo como Deus ordenou. Ele pegou o filho dele, ele foi até determinado lugar que Deus tinha pedido, e ele foi oferecer sacrifício ao filho dele, e no exato momento em que ele iria sacrificar o filho dele para Deus, como Deus pediu, conta lá que Deus interveio através de um anjo e pediu para ele interromper. É como se Deus queria saber até onde iria a fé de Abraão. E conta lá que depois que Deus viu essa fé e provou, essa fé foi provada, Deus abençoou muito a vida de Abraão. Então, olha que loucura, né? Deus pediu algo que era o bem maior, era o amor maior que Abraão tinha. E exigiu uma ação extrema de fé de Abraão de entregar literalmente tudo, inclusive talvez o que ele mais amava, que era o seu filho, né? E ele fez em ação de fé isso. E foi extremamente abençoado após essa aprovação. Então vamos seguir. No versículo 24, diz assim: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então aqui diz que a nossa fé deve essencialmente gerar frutos. Se não é apenas religião. Se você só segue algo e isso absolutamente não interfere na sua vida, não muda absolutamente nada nas suas ações diárias, isso é só uma religião. Ela não está gerando absolutamente nada. Como eu falei, crer em Cristo é fundamental para a nossa fé. Mas só crer sem absolutamente nenhuma ação após isso, isso é só uma religião, cara. Então, é necessário entender isso para gerar algo dentro de nós, para que nós possamos expressar. Lembra lá que eu falei que em Romanos diz que o mundo, toda a criação aguarda por esses frutos
dos que se dizem filhos de Deus. Então é extremamente necessário gerar frutos se você diz que tem fé. E por que você deve gerar frutos? Porque é através do fruto de uma pessoa que você identifica se essa fé é genuína ou não. Até como uma abertura de parênteses aqui para a gente entender, é bem fácil e objetivo isso, que lá em Mateus, no capítulo 7, do 15 ao 16, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aí você diz assim, tá, mas como que eu sei então que uma pessoa é um falso profeta ou é um falso cristão? Aí no 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então aqui é uma forma prática, né? Assim como os falsos profetas, a gente também consegue identificar um falso cristão se ele não gera frutos que correspondem à imagem de Cristo, né? É como eu falei, não tem como você dizer que é cristão, mas você agir como se é extremamente necessário você consumir pornografia, como se é extremamente necessário você consumir grandes doses de bebida alcoólica, é extremamente necessário você ter contato com inúmeras pessoas numa balada, por exemplo. Então isso não condiz, não é os frutos da árvore correta, entendeu? Não tem como você dizer que é inspirado por Cristo e as tuas ações, os teus frutos que você apresenta não condizem com a raiz, entendeu? Então é por isso que é extremamente necessário a tua fé gerar ações. Eu repito, o mundo, as pessoas, a criação, ela espera, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas a Bíblia que elas leem é você, cara. Então, olha que necessário é você ter uma postura, porque as pessoas, mesmo sendo correto ou não correto, e não estou entrando no mérito de que é certo ou não julgar, mas as pessoas julgam a forma com que você age no teu dia a dia. Então, se as tuas ações estão mais sujando a imagem do cristianismo do que revelando Cristo, você está totalmente errado, você está totalmente fora do que se diz evangelho. Então é extremamente perigoso, a gente deve ter consciência das nossas ações. E eu não sou hipócrita, não vou dizer que é fácil você lapidar uma imagem de uma pessoa perfeita, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós caímos em tentações, nós caímos em revidar ofensas no dia a dia, mas nós precisamos ter consciência dessa luta diária, que nós precisamos mortificar os nossos desejos, as nossas ações, para fazermos o que Deus planejou e quer que a gente faça para revelar Ele, entendeu? Isso é extremamente necessário. Seguindo então, no versículo 25 de Tiago diz assim: de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Então, assim, para explicar um pouco de uma maneira breve, se você quiser ler Josué, no capítulo 2, do versículo 1 ao 21, fala sobre esse trecho que cita essa mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta na época e ela era considerada uma mulher impura, né? Uma mulher suja, uma mulher, socialmente falando, uma mulher errada, vamos dizer assim, aos olhos humanos, né? E ela agiu com fé, acolhendo alguns espiões do povo de Deus na casa dela, impedindo que eles fossem pegos pelo rei daquela cidade, que com certeza iriam matar eles. Então essa ação, essa fé de ela acreditar e reconhecer que aquele povo que iria tomar aquela cidade era o povo de Deus, fez com que ela fosse poupada da destruição daquele povo. Então veja que Deus meio que exaltou ela,
colocando ela em uma segurança pela fé dela, que ela tomou uma ação em cima da fé. Então veja o quão é necessário isso. Mas repito, se você quer se aprofundar e ler um pouco mais detalhado a respeito desse trecho, leia Josué no capítulo 2, do 1 ao 21, e você vai entender um pouco melhor. Vamos seguir lá. No versículo 26 de Tiago diz assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Esse eu acho que é bem autoexplicativo, né? Você precisa ter obras que revelem a sua fé, que revelem Cristo dentro de você. Então, é necessário, repito, é necessário ter ações em cima do que você diz que acredita. Dizer que acredita sem gerar absolutamente nada na sua vida é religião. Então, se você não tem por hábito revelar os teus frutos através do que você diz ou disse algum dia que acredita, eu peço que você reavalie a forma com que você tem a orientação de Deus dentro do teu coração. É necessário agir de acordo com a palavra de Deus, e eu espero que você tenha entendido um pouco a respeito disso. Então, eu faço um desafio para você. Eu gostaria que você avaliasse o que a gente aprendeu até aqui e verificasse se a sua vida tem manifestado ações em cima da tua fé. Se através das suas ações no teu dia a dia está gerando frutos para que as pessoas conheçam Cristo através da Bíblia que você é. Lembra que as pessoas estão lendo você. E não entramos nesse mérito de que julgamento das pessoas do mundo é correto ou não, mas elas estão lendo as nossas ações. E o mundo anseia pelas manifestações dos filhos de Deus. Então tenha por consciência de que você é importantíssimo para o reino de Deus, a manifestação dele através de você, ok? Então vamos encerrar com uma breve oração para a gente poder colocar nas mãos de Deus o que foi ensinado e que a gente possa pôr em prática isso, né? Então bora lá. Senhor Jesus, agradecemos pelo aprendizado de hoje. Coloca em tuas mãos, Pai, tudo que foi lido, tudo que foi explicado, que o Espírito Santo possa revelar em nós tudo aquilo que precisa ser limpo, tudo aquilo que precisa ser consertado, que as nossas ações realmente possam revelar quem o Senhor é, revelar a grandeza do Senhor. Que o nosso caráter mude para representar o teu caráter, Senhor Jesus. Que nós possamos te exaltar através das nossas ações, que a nossa fé pare de ser uma fé morta, uma fé morna, que nós possamos realmente colocar vida na nossa fé, Pai. Manifesta o teu amor, manifesta a tua graça sobre os teus filhos, sobre todos aqueles que já em algum momento acreditaram e querem acreditar no Senhor, Pai. Que eles possam entregar as suas vidas de maneira honesta, Pai. Que eles possam ter um encontro íntimo e profundo contigo. Que eles possam conhecer o teu reino e manifestar quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém.